O amor de Deus é impressionante e eu queria trazer uma palavra para você nesse mês de março que a gente está falando sobre amor à pronta entrega. Semana passada a gente fez o primeiro desafio, onde a galera começou a enviar pelos aplicativos um presentinho para o outro e deu uma diferença absurda. A gente vê nas fotos do Insta, um agradecendo, e interessante que o amor ele faz diferença para quem envia e para quem recebe. Ele impacta tanto quem está pegando aquele presente quanto alguém que está enviando esse presente. E baseado em cima disso que eu vou ouvir hoje sobre a segunda palavra e junto com a nossa ceia, falar sobre esse amor, o amor à pronta entrega e o que o amor transforma. Como que o amor transforma uma pessoa, o amor transforma qualquer um. E o texto que eu vou usar é o texto de Ruth, capítulo 1, verso 16. Você que está em casa, encontra aí Ruth, capítulo 1, verso 16. O texto fala assim: Ruth, porém, respondeu: não instes comigo que te deixe e que não te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Deus, obrigado por este louvor, obrigado pela tua presença, e podemos sentir isso, e que agora eu possa falar daquilo que você tem para nós todos. E que este amor que foi transformador na vida de Ruth possa ser transformador na nossa vida também. Em nome de Jesus, amém. Interessante que o texto de Ruth, como já diz, fala da história desta mulher. E a história dessa mulher, se a gente fosse fazer uma introdução de uma série, se tivesse na Netflix, se tivesse na Prime, na Amazon, em qualquer um que estivesse, teria uma introdução. A introdução é que Noemi, a sogra de Ruth, estaria saindo de Israel, estaria saindo da sua terra e indo para Moabe com o seu marido, porque estava tendo uma crise naquele país. E vai para Moabe e lá constitui família, e ela vai com 2 filhos. Noemi pega seu marido, leva seus 2 filhos e vai para Moabe. Em Moabe os seus 2 filhos crescem e eles casam. Só que no meio do percurso morre um filho e morre o outro. Ou seja, uma história catastrófica já no início. Eles estão passando fome, vão de uma terra para outra, os filhos casam e ela perde os filhos e perde o marido. Ela fica viúva e sem ninguém. E sobra para ela as 2 mulheres. E ela fica desesperada, a tal ponto que ela quer mudar o nome dela. Em vez de nome de Noemi, ela quer para Mara. Mara significa amarga. Ela muda o nome dela de um nome legal para amargura, porque ela só sente amargura. Ela fala assim: eu estava na minha terra, estava tudo bem, eu caso, feliz da vida, só que passo fome, vou ter que ir para outro lugar. Lá eu vou com os meus 2 filhos, eles casam, eu penso que vai dar tudo certo, morrem. E morre meu marido. Agora eu estou sozinha com essas 2. Nessa história ela pega as suas 2 noras, olha para elas e fala assim: ó, eu estou sabendo que na minha terra, lá onde eu estava, está melhor do que aqui. Então eu estou indo embora e vocês podem ficar aqui. A primeira olha para ela e fala assim: não, a gente não vai deixar você sozinha de jeito nenhum, Noemi. Ou seja, Mara ou Noemi, tanto faz. Mas a gente não vai deixar você sozinha. E a Mara, a Noemi, ela olha e fala assim: não, vocês têm que ficar. A primeira fala: então tá bom, vou ficar. Mas Ruth, ela chega para a sogra e fala assim: ó, eu não vou te largar de jeito nenhum. E ela fala assim: não instes comigo, ou seja, não me perturbe, eu vou fazer isso e acabou. Eu vou com você. E por ir com você, eu vou falar o seguinte: aonde você for eu vou, porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ruth fez uma escolha de vida. E é aqui que eu quero falar, é nesse ponto que eu quero chegar a entender o que a palavra quer transmitir para a gente. E eu fico me perguntando: o que será que fez com que Ruth quisesse ficar com Noemi? Quais foram as razões que trouxeram Ruth a querer transformar? E a única resposta que eu tenho é amor. Amor por Noemi. E por que ela teve amor a Noemi? Eu tenho 3 constatações que eu falo assim, são coisas que transformam a vida de qualquer pessoa. A primeira coisa, ela percebe que Noemi crê num Deus todo-poderoso. Lembrem, eu vou fazer um parênteses aqui. Lembrem que Ruth, frisa no texto, Ruth, a Moabita.
O escritor quis enfatizar Ruth a Moabita. E por que quis? Vou fazer um parênteses, deixa eu explicar o contexto. Olha que top. Moabe era um povo, vamos dizer assim, não abençoado, amaldiçoado. Porque Moabe é fruto de um relacionamento de Ló com suas filhas. É um incesto que acontece. E esse incesto com as filhas surgem 2 filhos, Moabe e Amnon. E deles surgem o povo moabita e o povo amonita. Desses 2 surgem, ou seja, quando Ló vai fugir lá de Sodoma e Gomorra, ele vai embora sozinho, a esposa dele olha para trás e ele fica sozinho. As filhas embebedam o pai, deixam ele bêbado e tem relações com o pai para que a memória do pai não ficasse perdida. E aí elas geram, uma filha gera Moabe e a outra gera Amon. Então o povo moabita é gerado de um incesto, ou seja, é maldição. Naquela época se representava como maldição. E Ruth era moabita. E ela com certeza sabia dessa história dos seus ancestrais. Então ela olha para Noemi e fala assim: o povo dessa mulher é melhor que o meu povo. O povo dela é top e o meu não é tão top assim. Ela é de primeiro mundo e eu sou do terceiro mundo. Ela mora na Europa, eu que moro... Não vou menosprezar nosso país, não. Mas sabe, ela tem essa decisão. Mas não é só isso que convence uma pessoa. Outra coisa que convence uma pessoa é o amor que Noemi tinha. Eu acredito que Noemi era um exemplo de mulher. Ela devia olhar para Noemi e falar assim: cara, essa mulher é fera demais, olha o que ela aguentou. Eu quero ficar com ela, porque ela é exemplo aonde está. Ela já achou o povo melhor, ela já achou Noemi melhor, porque Noemi vem com amor e considera a vida das duas, porque as duas naturalmente teriam que ir com Noemi, mas Noemi fala assim: não, não vão, vocês já cumpriram, eu não vou poder dar filhos para você, eu não vou poder fazer a história de vocês a continuar, porque se eu tiver mais um filho, vocês vão ter que esperar ele crescer, para que ele dê mais um filho para vocês. Então é um problema. Noemi se preocupa com as duas, mesmo assim, e Ruth olha e com certeza ela é impactada por causa do amor que Noemi tinha por elas. Então, uma é o povo, segunda é Noemi, e terceira é o Deus Todo-Poderoso. Ele vê Deus agindo. E é interessante que eu acredito que essas 3 coisas fazem com que Ruth possa querer ficar com Noemi. E por causa dessa decisão, aquela maldição que ela tinha dos moabitas começa a se transformar em bênção na vida de Ruth. Ou seja, a minha decisão tem o poder de transformar a maldição em bênção, ou a bênção em maldição. A decisão que eu tomo pode fazer isso na minha vida. Eu posso criar rumos na minha vida que podem ser legais ou ruins. Eu assisti um filme há um tempo atrás, Efeito Butterfly. Cara, é fantástico. É o cara que toma uma decisão e daí a repercussão que aquela decisão acontece, mas ele pode voltar no tempo. E quando ele volta no tempo, ele toma outra decisão e acontece uma outra situação. E ele volta no tempo e outra situação. Só que a gente tem um problema, meu amigo. A nossa vida não é um filme. A nossa vida são decisões que a gente toma e vão ter consequências. E Ruth sabia das consequências que ela tinha. Só que quando você toma decisões baseadas no amor de Deus, no amor às pessoas, no amor àquilo que Deus está colocando na tua mão, o efeito que você tem pode ser garantido para que tenha bênção. E quais foram os efeitos que Ruth teve em tomar as decisões baseadas no povo de Deus, baseadas no que Deus tinha, não baseada no seu próprio conceito, mas baseado naquilo que ela achava e falava assim: eu vou ficar por causa do povo, eu vou ficar por causa da minha sogra, eu vou ficar por causa de Deus. Quais foram as consequências? Primeira consequência é que elas voltaram para Jerusalém. Ou seja, quando você toma decisões diante de Deus, você volta para o centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que tem. Porque se as coisas forem bem ou forem má, a gente está no centro, e vão vir galardões, e vão vir bênçãos para nós, é isso.
E ela escolhe estar no centro da vontade de Deus. Ela entende que aquilo é: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu quero a vontade do teu Deus, eu quero a vontade desse povo. E ela volta com sua sogra. E as duas sozinhas, não tinham onde morar, não tinham onde ficar, ficam perto de uma fazenda, encontram uma fazenda e vê os caras colhendo. Era tempo de colheita. E tudo que sobrava, Ruth, que tinha força, pegava o que sobrava e ia catando para que as duas pudessem comer. E a repercussão de Ruth veio. Todo mundo sabe, quando chega alguém novo na Medina, na igreja, na tua casa, no teu trabalho, todo mundo fofoca dessa pessoa. Todo mundo fala: quem que é essa? Da onde veio? É filha de quem? Meu Deus, olha ela. Quem que chamou essa miserável aqui para estar aqui? Quem que fez? Todo mundo começou a falar e veio a história de Ruth, repercutiu. Ela falou assim: não, ela decidiu vir com a sogra dela. Ela falou que esse povo é o povo dela, e esse Deus que a gente serve é o Deus dela. E todo mundo fala: nossa, que mulher, é top. E o chefe descobre. Boaz, o dono da fazenda, olha e fala assim: eu quero saber quem é essa mulher. Acontece que a sogra, Noemi, começa a dar dica para Ruth, porque chamou a atenção de Boaz. E dá dica. Fala assim: ó, faz tudo que esse homem faz. Chamou a atenção dele, ele brilhou o olho. Sabe quando você olha para alguém que você está apaixonado, você fala assim: nossa, assim você me mata. E Boaz olha e fala assim: quem que é essa mulher? E tem conversa com Ruth. E fala para os seus servos para deixarem mais espigas. Fala assim: ó, deixa cair, deixa. E deixava, e a Ruth ia pegando, e a sogra percebeu. Ela falou assim: nossa, de onde vem tudo isso? Falou assim: não, sei lá. E ela percebe que está rolando um affair. Está ali um crush, pode rolar. E de repente ela dá dica para Ruth e fala: Ruth, um dia que ele estiver bem alegre, deita perto dele e vamos ver o que ele vai fazer. É Deus dando graça para aqueles que tomam as decisões corretas. Tudo baseado no amor a Deus. Tudo baseado naquilo que Deus tem. E a Noemi descobre que um dos redentores de Ruth era Boaz. Porque Ruth tinha que casar com um parente. Ruth tinha que casar com alguém que era próximo a Noemi. Era hábito. Era, vamos dizer assim, cultural. E descobre que Boaz era esse cara. E quando Ruth deita aos pés de Boaz, ele acorda, olha para Ruth e fala assim: que é isso? Que é essa mulher? Será que eu fiz alguma coisa? E ela fala assim: não, eu estou aqui. E ela estava toda bonita, toda emprequetada, toda tchananã, Chanel 5. Sabe, estava cheirosa, bonita. E Boaz olha e se encanta por essa mulher. E fala: eu preciso resolver essa situação. Tinha um antes que poderia ser o Redentor. Ele vai fazer o acordo, conversa com esse homem se queria as terras daqueles que eram parentes. E o cara falou assim: não, eu quero comprar essas terras, porque vale a pena. Daí Boaz, muito ligeiro, fala assim: ó, mas você sabe que se você comprar as terras, você vai ter que ficar com a viúva. Você vai ter que casar. Daí o cara falou assim: não, isso vai dar problema para mim. Então você que resolve. Boaz ficou muito bom, muito feliz. Ele compra na hora a terra, tira a sandália. O costume na época, os contratos que eram feitos, era pegar a sandália e entregar a sandália para o outro. Ele entrega a sua sandália na hora e redime Ruth. Na hora que redime Ruth, essa mulher casa novamente com o dono da fazenda. Noemi, que era Mara, volta a ser Noemi, feliz da vida. E termina essa história de um jeito absurdo. Sabe como? Ruth gerando um filho que se chama Obed, que é filho de Boaz. E Obed gera Jessé. E Jessé gera Davi. Ou seja, Ruth, vó de Davi.
poder da decisão baseado no que Deus tem fez colocar Ruth na ascendência de Jesus Cristo, na ascendência de Davi. E hoje eu posso falar sobre Ruth porque ela é vó de Davi. Por causa de uma decisão. Ela era moabita, gente, ela era amaldiçoada, mas por causa do amor a Deus, por causa do amor ao povo, por causa do amor, a pronta entrega que a gente prega aqui no mês de março, esse mês inteiro, é por causa disso que mudou a vida de Ruth, e não apenas de Ruth, mas mudou a vida de Noemi, mudou a vida de Boaz, mudou a vida de Jessé, mudou a vida de Davi, mudou a vida de todos que estavam à volta por causa de uma decisão. Às vezes a gente toma decisão baseado no ódio, baseado na dor, mas Ruth tomou a decisão baseada no amor. Ela falou assim: vale a pena seguir esse povo, vale a pena seguir esse Deus, vale a pena seguir essa mulher, vale a pena estar no centro da vontade de Deus, vale a pena seguir o amor. Eu fico me perguntando, será que as tuas decisões têm sido baseadas naquilo que Deus quer? Mesmo que isso te cause dor? Você acha que para Ruth não causou dor? Você acha que ela sair do povo dela, Moabe, e ir para outro povo, valeu a pena? Claro que valeu. Mas você acha que não doeu? Doeu. Mas ela tomou uma decisão. E a decisão baseada no amor é o que faz a diferença na nossa vida. É o efeito butterfly. E é o que vai acontecer. E não tem como voltar atrás. Não tem. A vida só segue. Eu, com meus 21 anos, tive algumas decisões que me levaram até aqui. E eu fico pensando, quais são as decisões que eu vou tomar para frente? Eu quero tomar as decisões baseadas no ousado ao amor. Ou impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E é por causa disso que nós tomamos essa ceia. É por causa disso que nós acreditamos nesse Deus, porque nós queremos basear as nossas decisões, assim como Ruth, baseado no Deus Todo-Poderoso, porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E eu vou fazer por achismo? Eu vou fazer porque eu não me sinto bem ou porque eu me sinto bem? Eu vou tomar minhas decisões porque estou de cara ou eu estou feliz? Eu vou tomar minhas decisões porque Deus coloca no meu coração. E aí é a essência de tudo. As decisões baseadas no amor fazem a diferença. Essa semana o pessoal mandou pelos aplicativos as decisões de mandarem para algumas pessoas os presentes. Teve gente que recebeu e adorou, e pá, foi legal, foi ótimo. Mas aqui hoje eu não estou falando de decisões em mandar presentes, mas eu estou falando em decisões de fazer o que Deus quer. Você quer ser como Ruth ou você quer ser como a outra nora que a gente não lembra nem o nome direito? Eu quero ser como Ruth. Eu quero definir o que Deus tem para mim. Tô nem aí o que estão pensando, tô nem aí o que estão falando, mas eu só quero que o Espírito Santo haja na minha vida e Ele vai agir na sua vida, conforme aquilo que Ele quer para você. Eu vou orar para que você possa entender a voz do Espírito Santo, e a partir do momento que o Espírito Santo falar com você, vai ser fácil? Não. Vai ser agradável? Não. Talvez muitas vezes no início não vai ser agradável, mas eu digo, o depois. Ruth mal sabia que ela seria esposa do dono da fazenda. Ela mal sabia que ela ia ser vó do rei de Israel. Mas o poder que ela teve de decisão fez a diferença na vida dela e em toda a sua descendência. Que a sua descendência possa ser abençoada pela tua vida, pela decisão baseada no amor. Vamos orar.